Voltamos ao debate sobre terreno de marinha. Mazzuco, você estava falando sobre essa tese muito importante. Eu gostaria de saber se essa tese já foi apresentada ao SPU, ao governo federal, com relação a uma contestação desse domínio. Almir, a gente vem trabalhando, nós já tivemos oportunidade de defender a tese da inexistência dos terrenos de marinha, da ilegalidade da cobrança na Assembleia Legislativa, na Comissão de Terrenos de Marinha. Tivemos oportunidade de defender a tese na Câmara dos Deputados, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, por ocasião em que discutiu-se a questão dos terrenos de marinha. Este ano? 2011. Em 2011. E a gente está discutindo em um artigo essa questão, né? Por outro lado, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal já deu ganho de causa em vários processos, mas especialmente em uma área que foi doada na época do Império pelo imperador a uma família e o SPU desejava a cobrança sobre esta área. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era devida a cobrança porque essa área já havia sido transferida para o particular. Então a União não detinha mais nenhum poder, nenhuma parte sobre essa propriedade. Por outro lado, o STJ também já decidiu favoravelmente, em questão similar, não reconhecendo o direito de propriedade pleno sobre a propriedade de um particular. Né? Sobre isso, o STJ decidiu que a União não tinha mais uma parte da propriedade de forma a que pudesse cobrar a taxa de ocupação. Willis, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o domínio, como que era a Vitória Antiga, né? E aonde, enfim, penetrava o mar, adentrava o mar, que comprovasse que a tese de que toda a ilha era uma área de marinha. O que existe uma confusão muito grande em relação ao SPU. Meus debates também na Assembleia Legislativa, né, no fórum da PDV e no fórum com a comunidade de Bento Ferreira, eu falei que existe, a meu ver como historiador, existe um factoide a nível nacional. Sim. É o que a gente fala no termo jurídico, é legislar no pressuposto, no achismo. A lei está clara, ela está ali. A Constituição foi clara, como o Dr. Mazzuco aqui falou, de 1891, a primeira Constituição republicana, que foi cedido para os estados as terras devolutas, e em cima dessas terras devolutas, não foi à toa que veio aqui Saturnino de Brito traçar um futurismo para a Vitória, que seria o Novo Arrabalde, quer dizer, a expansão norte. Vamos mostrar essa foto aí enquanto você está falando. Tá? O futurismo desta área, tá certo? E seria o Novo Arrabalde. E Saturnino de Brito, quando ele faz esse estudo, ele fala, seria necessário sanear as regiões pantanosas. Você, como biólogo, sabe que existe uma diferença entre pântano e mangue. Não é? Era água doce. Morava sapo, perereca, rã, e lá não chegava o mar. É um indicador biológico. E o SPU não respeita isso. Você chega no interior da Praia do Canto, depois da Beira do Rio Branco, estão cobrando taxa de SPU. Então, esse loteamento foi feito e vendido na boa-fé, na titulação, com registro cartorial, que o Estado era real proprietário. Depois veio o loteamento nas áreas daqui do Bento Ferreira, do bairro de Lutz, que foi feito do Forte São João até a Praia de Suá, pelo Estado, aprovado por lei também, e vendido na boa-fé, por titulação do Estado, e o SPU cobra terreno disso, dizendo que as águas chegavam lá dentro. A Justiça mandou suspender a cobrança porque o SPU não conseguiu provar, em cima de nenhum documento, que as águas iam. Vitória não tinha rios. O rio que a gente conhece é o Jucu, que está lá na foz próxima à Barra do Jucu, né? Que acima de 2 metros,
e o Rio de Santa Maria, que está dentro do estuário, da região estuarina, Exatamente. E o único córrego de o Piranema, o córrego Piranema. Vitória, o maior córrego era o córrego Fradins. Sim. E a própria legislação, olha, é tão contraditório que a própria legislação do Departamento de Hidrografia e Navegação fala, para o rio ser considerado navegável, ele tem que ter 2,5 metros de profundidade. E o canal que tinha em Vitória, que é aqui no Bento Ferreiro, que era o canal Ticoli, jamais teve essa profundidade. Para a proteção das margens, que a lei é clara, para a proteção das margens, nós teríamos que ter os rios navegáveis. E ter no mínimo 2,5 metros de profundidade. Então isso é uma coisa absurda. Vitória tem 48 mil vítimas. Eu sou uma vítima, a minha família é vítima. Por isso que eu entrei nessa luta. Como Sim. todos os capixabas, são 48 mil vítimas sofredoras de um absurdo, de um erro seríssimo, um grave erro jurídico terrível. E a justiça mandou suspender porque até hoje o Serviço do Patrimônio da União não conseguiu demarcar essas terras. E não vai conseguir demarcar. Porque dizer que tem caranguejo no local que tinha sapo e perereca, jamais. E sem consumir biologicamente. O que existia na Praia do Canto, que era uma grande restinga, que você conhece muito bem, regiões arenosas, é aquela área secundária que tem as regiões pantanosas depois da mata, chamada a Mata Paludosa. A Mata Paludosa não é água salgada. Então essas matas paludosas, o SPU considera como área de mangue. Então, esses moradores que compraram na boa fé a titulação, eles estão sendo prejudicados. Nós podemos reverter esse processo, Mazuco? Eu acredito, se fizermos um trabalho de todos. Eu entendo que as defensorias públicas, os ministérios públicos estadual e municipal, o estadual e federal, eu entendo que as associações de moradores devem, primeiramente, incluir no seu objeto a defesa dos interesses em relação à questão do terreno de marinha, para então, através de ações civis públicas, né, através de um trabalho jurídico histórico, eu acredito na possibilidade tranquila de se reverter essa questão. Almir, a gente precisa entender que a partir do momento em que uma propriedade deixa de ser do Estado ou deixou de ser da União, ela passa para a propriedade do particular, passa para o particular de forma plena. Não há como compartilhar essa propriedade com a União se não houver a desapropriação. Nós temos, ao longo da história, a Constituição de 1934, 37, 46, 67, 69 e 88. Todas as constituições, com exceção de 1937, garantem o direito adquirido. E todas as constituições às quais eu me reportei, elas garantem o direito de propriedade. Sim. Contra o direito adquirido, só uma desapropriação para fins públicos. Só uma desapropriação. Né? Agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o decreto 9760/46. Esse decreto, ele vem criar uma série de... atribuir à União uma série de bens que até então as outras constituições não detalharam. Constituição de 1891, ela diz, olha, pertence à União as terras indispensáveis à sua defesa e as ferrovias, e aos estados as terras devolutas e os terrenos e as minas. A de 1934 também não esmiuça a questão dos terrenos. A de 1937, idem. Veio o decreto em 1946 e fala sobre a questão dos terrenos de marinha. Entretanto, sim, a Constituição de 1946, ela não recepciona o decreto, porque ela foi promulgada 15 ou 20 dias após entrar em vigor o decreto,
Entretanto, ela não fala em terrenos de marinha e acrescidos de marinha. Certo. Então, mas isso não foi nunca questionado dessa forma. Isso nunca foi questionado e nós temos que questionar. Os advogados têm que atentar para isso. As procuradorias, defensorias públicas dos municípios, dos estados, da União, enfim, tem que atentar para isso e fazer a defesa dos interesses dos particulares. Nós vamos agora para o último intervalo e voltamos com o nosso último blog. Fique conosco.